Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Arquimonia. Eu sou o João Sebastião, arquiteto, especialista em harmonização de ambientes, vocês já me conhecem. E tô com uma convidada super especial aqui, que é minha amiga, a doutora Luana Mares. Tudo bom, doutora? Tudo jóia, prazer estar aqui. Que bom. Gente, a doutora Luana é a minha médica, uma médica excelente de medicina integrativa. E eu trouxe ela para contar um pouquinho para a gente sobre os conceitos da medicina integrativa e aliar isso a esse universo do Feng Shui. Eu uso para minha vida, super recomendo. Vou pedir para a doutora se apresentar rapidinho e já vamos linkar aí os 5 elementos da medicina chinesa que estão presentes no Feng Shui com os conceitos da medicina integrativa, especialmente do intestino, o nosso sistema intestinal como um segundo cérebro. Fica aí que vocês vão amar esse vídeo. Doutora, conta um pouquinho pra gente sobre você, qual a sua formação, onde você mora. Oi, pessoal, prazer estar aqui. João, obrigada pelo convite. João é amigo pessoal, paciente, e é um orgulho estar aqui nesse canal que eu amo tanto, que eu sigo também, que eu curto e que eu tenho tentado colocar em prática na minha vida. Eu sou Luana Mares, eu sou formada em medicina desde 2010, me especializei em anestesiologia aqui em São Paulo, e então, eu trabalho em vários hospitais, atuando como anestesiologista e trabalho com dor crônica também, atendendo pelo SUS e também no meu consultório no Campo Belo. Mas, por questões da vida, eu fui tentando buscar essa prática da medicina integrativa, que eu acredito que é um modelo de medicina que todos devem seguir. É um modelo de medicina que trata o ser humano como um todo, que não separa o ser humano em partes, e como um todo, todos os pedaços, do nosso corpo vão fazer uma função para o corpo inteiro. Então, é disso que nós vamos falar hoje, o intestino como segundo cérebro, e acho que vocês vão adorar. Gente, a Luana, como ela disse, a gente é amigo aí há um bom tempo, e desde quando ela começou com a medicina integrativa, eu já, obviamente, fui paciente dela, sou paciente dela até hoje, porque eu acho muito interessante. Como ela disse, é uma linha da medicina que não medica, ela previne, ela vai tratar o seu corpo, a sua cabeça, o seu intestino, olhando para sua saúde, olhando aí para suas vitaminas, coisas muito interessantes, e eu sou bem a favor dessa medicina preventiva, essa medicina onde a gente olha aí os alimentos como o nosso remédio, como a nossa mudança. E aí eu queria trazer ela aqui para contar um pouquinho sobre isso aí para vocês, além de focar especificamente aí nesse intestino. A gente é peixe, a gente morre pela boca, né, Luana? Então é muito importante a gente aprender sobre isso. Bom, Luana preparou alguns conteúdos aqui pra gente, para falar sobre esse intestino. Tem aí 9 sintomas muito bacanas para você que vai assistir o vídeo aí, para descobrir se você tem aí uma disfunção intestinal, alguma questão, algum problema a ser resolvido. Então assiste o vídeo até o final, que a gente vai falar sobre esses sintomas. E antes, eu queria só lembrar vocês que nosso corpo, nossa casa, tudo ao nosso redor é energia, está conectado e está ligado aos 5 elementos aí da natureza que a gente conecta aí no Feng Shui, no corpo da gente. E eu só queria citar para vocês as relações de alguns elementos com órgãos que tem a ver com essa parte do intestino. Luana, separei alguns aqui para a gente colocar na tela para o pessoal. Eu sei que você adora esse conteúdo também. E aí eu vou citar eles. Bom, primeiro, fígado. Fígado está relacionado aí ao elemento madeira. A gente fala de fígado também quando a gente está falando de um sistema digestivo de maneira geral. A gente tem aí no elemento fogo o intestino delgado, a gente tem o estômago na terra, a gente tem o intestino grosso no elemento metal, os rins no elemento água, ou seja, os 5 elementos que a gente usa tanto para harmonizar nossos ambientes estão refletidos na harmonização do nosso corpo, dos nossos órgãos. Então, se a gente tem um desequilíbrio em casa, em algumas dessas áreas ou em algum destes elementos, a gente pode, a curto, médio ou a longo prazo, desenvolver problemas relacionados a esses órgãos específicos que hoje a gente vai focar falando sobre intestino. Doutora, pode contar um pouquinho para a gente sobre o intestino, sobre o porquê hoje ele é visto como o segundo cérebro, que eu estou aqui a ouvidos.
Tá certo. O intestino está sendo considerado e super estudado e considerado como o segundo cérebro, por quê? Porque existe uma interação muito próxima entre a produção de neurotransmissores intestinais com relação à saúde do sistema nervoso central e a vários sintomas do sistema nervoso central. Então, para colocar mais prático, para as pessoas poderem entender, por exemplo, né, você está apaixonado e você encontra aquela pessoa por quem você está caindo de amores, e aí você fala, ai, me deu um vazio, um frio na barriga, ou passou por uma situação passou por uma situação super estressante e precisou sair correndo para o banheiro, ou sentiu desejo de vomitar quando viu uma situação estressante, ou viu sangue, ou desejo de desmaiar, enfim. Aí a gente está falando que o sistema nervoso central tem uma série de nervos, e um deles é o nervo vago, né, o 10º par craniano, que vai inervar todo o nosso intestino, todo o nosso sistema gastrointestinal. Então, falando um pouco, né, sobre isso, quando nosso intestino não está funcionando normalmente, essa produção de neurotransmissores começa a cair e nós vamos ter, né, começar a apresentar vários sintomas do sistema nervoso central. Então, eu vou citar alguns, por exemplo, insônia ou depressão, e eu acho que a gente vai continuar falando isso aqui ao longo do tema hoje. Muito legal. Tá tudo conectado, né, Luana? Então, assim, a gente realmente não consegue desconectar. A gente trata no Feng Shui, o Feng Shui como... Ele tem 9 pilares, né? 9 áreas que a gente chama, que tem aí nesse famoso baguá. São as 8 externas e o centro. Esse centro, eu até falo para as pessoas, quando a gente olha para um baguá, um octógono, para a gente olhar o centro como um pilar, como uma torre, por exemplo, de luz que a gente tem aí nas estradas, e as 8 áreas como cabos que cabeiam e deixa esse centro em pé. Qualquer uma dessas áreas do baguá, se elas arrebentam, se elas estão frágeis, a gente vai capengar com essa torre. Eu acho que na medicina integrativa é a mesma coisa. A gente tem várias áreas, vários órgãos, várias coisas no nosso corpo que nos deixam em equilíbrio, que nos deixam bem. Se alguma delas está capenga, a gente vai acabar tendo sinais, não necessariamente apenas, por exemplo, se você tem um problema só no seu rim ou só no seu estômago, não vai afetar só o seu estômago. Começa em cadeia, afetar todo o resto do nosso sistema, porque é tudo conectado, certo? Com certeza. E fazendo um leque com o Feng Shui e a medicina integrativa, os pilares da medicina integrativa, eles se baseiam basicamente em mudança do estilo de vida, praticar um estilo de vida, né, saudável, tanto na alimentação, quanto na atividade física, no movimento, né, eliminar condutas da nossa vida que podem ser potencialmente riscos para a saúde, e um desses pilares é o gerenciamento do estresse e também lidar com outras áreas. Então, a medicina integrativa trabalha com terapias alternativas, mas eu não gosto muito desse tema alternativo, porque parece que não tem ciência relacionada, mas tem sim. Então, né, tanto aromaterapia, acupuntura, massoterapia, Feng Shui, Reiki e outras áreas. É claro que, dependência das crenças das pessoas, a gente pode trabalhar mais com uma área ou com outra, mas tudo é muito bem-vindo, desde que traga, que seja algo positivo para a pessoa. Então, se ela se dá bem com aquela questão, e ela pode usar isso sim a favor dela. Lembrando que a harmonização do ambiente, quando a gente está num ambiente que é agradável visualmente, que essa energia está fluindo bem, nós vamos produzir mais neurotransmissores. Então, isso vai realmente trazer saúde. Se a gente não se organiza e está tudo bagunçado na nossa casa, onde a gente mora, no nosso ambiente, o nosso corpo que está dentro, né, inserido nesse ambiente que a gente passa a maior parte da nossa vida e que a gente faz todas as nossas questões familiares, com certeza vai repercutir. Então, assim, tem ciência por trás, não é só uma crença, não é só né, besteira que algumas pessoas pensam. Então, tá tudo muito relacionado. Então, exatamente. Você sabe que eu amo tanto. Eu também. A gente fala sempre nos nossos vídeos, no nosso curso, para os nossos clientes de consultoria, que
a gente se acostumou, eu acho, o homem moderno, né? Talvez esse homem moderno viciado por alguma linha educacional, de ciência, não sei, acadêmica, em chamar tudo o que era ciência popular, ou seja, conhecimentos antigos, conhecimentos vindos de outros povos. A gente é muito eurocentrado. Então, assim, o que veio da Europa, sim, isso é ciência, mas os conhecimentos orientais, né, os conhecimentos dos nossos índios, os conhecimentos xamânicos, ancestrais, a gente nega e a gente chama de misticismo, né, de coisas populares, como se isso tivesse menos valor. E, na verdade, não. Né? A gente tem que olhar para o mundo todo e para todos os conhecimentos com o mesmo valor, obviamente, respeitando, sim, o que é ciência, o que tem estudo, tirando o que é misticismo. Mas aqui a gente não fala disso. A gente fala, como você falou, de coisas que, sim, parece que não, mas a gente reforça o tempo todo. Luz, cor, objetos, tudo que há à nossa volta emite energias, vibrações, a gente interpreta de alguma forma ou outra, então tá tudo relacionado. Bom, doutora, a gente já pode entrar aí nos 9 sintomas para a gente listar um por um para as pessoas? Vamos sim. Eu só queria lembrar, nessa interação assim, do nosso organismo como um todo, por exemplo, se a gente vai desmembrar os órgãos e sistemas, o sistema digestivo começa na boca, né, os dentes, a língua, toda a questão da mastigação, esôfago, né, orofaringe, esôfago, estômago, e aí vem o intestino delgado, intestino grosso, reto, enfim, o ânus. Mas a gente tem aquelas glândulas acessórias, o fígado, o pâncreas, a vesícula biliar, que vão produzir uma série de elementos químicos que vão participar da digestão. Então, mas na verdade, como o corpo todo funciona como um só, que a gente não quer fazer essa separação, por exemplo, se você passa na frente de um prato bonito, elegante, né, você vê o olho e você já tem vontade de comer. Então, eu diria que a digestão começa no olho. Então, os sistemas sensoriais, nossos 5 sentidos, o sexto sentido também existe, né? Mas os nossos sistemas sensoriais, eles participam de tudo isso. Então, a visão, quando você está vendo aquele prato de comida, o que você vai comer, aquele desejo que você sente, que é outra relação com o sistema nervoso central, o cheiro, que tem a ver com o olfato, que tá tanta gente perdendo o olfato por conta do Covid. Então, é uma coisa muito interessante, porque as pessoas perdem o olfato e as pessoas deixam de comer. Pessoas perdem o paladar e as pessoas deixam de comer. Por quê? Porque está relacionado ao prazer, né, da alimentação. Então, o que eu vejo muito nos pacientes, em geral, é negligenciar o sistema digestivo, como se fosse normal apresentar alguns sintomas e não ir atrás disso, porque assim, eu tenho isso desde muito novo, eu vou convivendo com isso o resto da minha vida, porque eu acredito que aquilo é normal do meu organismo, e não é. Então, dentro desses sintomas, para as pessoas terem, né, ficarem alertas e procurarem uma ajuda médica, eu começaria com a constipação intestinal. Então, assim, a pessoa que não defeca pelo menos uma vez ao dia, ela precisa de ajuda. Isso aí, então, né? Primeiro sintoma. Lenta. Primeiro sintoma seria esse. Constipação intestinal. Então, ficar muito atento a isso, né? Mesmo aquelas pessoas que falam, vou no banheiro 3 dias seguidos e depois fico um tempo sem ir ao banheiro. Então, isso não é normal, precisa ser identificado o problema e tratado desde a sua causa, né? Às vezes, acaba o paciente indo e falando a questão e acaba recebendo alguma coisa paliativa, né, para tratar o sintoma e não a causa. E é importante tratar a causa, porque senão a pessoa vai ficar o resto da vida utilizando medicamentos que vão soltar o intestino, mas não vão tratar a causa. Esse é o primeiro. O segundo seria a presença de restos alimentares nas fezes, ou as fezes com uma constituição com um formato que não é normal, né? Fezes despedaçadas, com pedacinhos de restos alimentares. Algumas casquinhas, algumas coisas, realmente o nosso sistema digestivo tem alguma dificuldade, mas constantemente apresentar pedaços de alimentos inteiros não é normal. Então, está sinalizando que a digestão não está normal e precisa procurar ajuda. Tá? Muito legal. Então, o terceiro...
olhar esse cocô aí. Você fez o cocô, você olha o cocô para ver o que você tem ali. Visualiza e observa sempre, né? Uhum. Uma outra coisa é hábito de sono alterado. Então, se a pessoa está apresentando insônia, ou acorda várias vezes à noite, ou quando desperta de manhã não se sente com energia para o dia, ou seja, dormiu, mas parece que não dormiu, permanece com sono durante o dia, isso também pode ser um sintoma de que o intestino não vai bem. Esse seria o terceiro. Esse seria o terceiro. O quarto seria um frio frequente sem explicação. Não estamos no inverno extremo, estamos expostos a uma temperatura agradável, as pessoas em geral não têm frio e você sente frio, pé gelado, mão gelada, enfim, isso é um outro sintoma interessante que talvez o intestino não esteja funcionando bem. Muito legal. Você sabe que é muito legal, doutora Luana, você falou desse... É o quarto agora, né? Do frio? Foi o quarto ou o quinto? Isso, foi o quarto. O quarto. Olha que interessante. O intestino está relacionado ao elemento fogo. Fogo aquece. E a pessoa com uma disfunção intestinal pode apresentar frio excessivo. Muito legal essa relação. Adorei saber. Frio? Alterações cardiovasculares. Se a pessoa se alimenta e 15 minutos após a alimentação, ela tem um aumento da frequência cardíaca em 20 a 25 batimentos a mais do que aquele anterior à alimentação, é um sintoma também de que tem alguma coisa indo mal, tá? Entendi. Então seria tipo uma batedeira, algo do tipo? Isso talvez a pessoa precise observar a partir dessa informação que estamos dando, porque pode passar despercebida, a pessoa pode achar que fez algum esforço e tudo mais, mas não. Se a pessoa quer verifica o pulso, né? Pode ser aqui no pulso radial. Sim. Conta isso em 1 minuto, né? Vai fazer uma refeição, por exemplo, almoço, e 15 minutos após, quando vai iniciar esse processo digestivo, ela pode verificar novamente. Claro, ela não pode ter subido uma escada, feito um esforço, porque senão vai dar alterado. Permanecer em repouso e fazer essa contagem novamente. Entendi. Se tiver acima de 20, 25 batimentos acima do basal, ela pode procurar ajuda também, que pode ser alguma questão. Muito legal. Esse foi a dica número 5, certo? Exatamente. Sensação de bem-estar maior quando não se alimenta. Então, a pessoa às vezes evita se alimentar, porque quando ela se alimenta, ela sempre está em má digestão. Tá? Então, ela sente que está empachada, ela sente que está com gases, ela sente que um desconforto, talvez que ela está convivendo com isso o tempo todo, mas se ela não come, se ela está em jejum, ela não sente nada disso. Tá? Então, a dica número 6 é uma sensação de saciedade por empachamento, gases, saciedade sem estar satisfeito, certo? Ou sempre quando a pessoa evita se alimentar, porque se ela se alimenta, ela vai se sentir mal. Então, é sensação de bem-estar ao não se alimentar, ao ficar em jejum. Tá? Entendi. A outra que está relacionada a essa seria flatulências, né? Flatulências, arrotos infrequentes, então sempre tá regurgitando, relacionado a doença do refluxo, ou quando ela dorme, ela às vezes tem que acordar e sentar porque ela está se sentindo engasgada, ela não sabe por quê, tá? Relacionado à tosse crônica, também começa a ter tosse. Eu tinha isso, né, Luana? Eu tinha essa coisa do refluxo, da tosse, e durante muito tempo eu fiquei tratando, às vezes achando que fosse alguma coisa relacionada, sei lá, à gripe, ou precisar resolver a tosse, e o problema era gastrointestinal, né? Exato. 8º, coceiras sabe, que você não consegue identificar por quê. Uma coceirinha na pele, outra coceirinha, uma manchinha que aparece, pode ser relacionado a alguma alergia alimentar, e aí precisa ficar atento a isso. Então, pode estar relacionado a algum alimento que também está causando alguma inflamação intestinal e está causando isso. Tá? Hoje é muito comum, né, doutora? Tem vários alimentos que meio que estão intoxicando as pessoas, né? E aí aparece uma dermatite, aí a pessoa acaba relacionando isso a consultas ao dermatologista, e aí vem um creme, aí vem uma coisa para paliar o problema, para diminuir a coceira, um corticoide, alguma coisa, e
talvez não seja nenhum problema de pele como tal, porque, como disse Hipócrates, deixe os alimentos serem seu remédio e seu remédio serem seus alimentos. E a gente também pode estar fazendo o contrário, fazendo que os alimentos sejam o nosso problema, né? Exatamente, exatamente. Muito boa essa frase. E o outro é diarreias frequentes, presença de muco, pus ou sangue, e também isso, algumas pessoas apresentam diarreia com frequência e acham que é normal. Que é normal porque vai no banheiro todo dia, né? Tipo, ir no banheiro 3, 4, 5 vezes ao dia também não tá certo, né? Algumas pessoas relacionam isso positivamente como se fosse interessante para emagrecimento. Então, algumas pessoas preferem continuar assim, só que elas não conseguem emagrecer mesmo tendo diarreias frequentes, porque, na verdade, elas estão se inflamando. Né? Entendi. É muito legal isso, assim. Eu já ouvi de vários médicos a importância da gente se autoavaliar, olhar para nós mesmos. Esse autocuidado, inclusive, está muito relacionado ao elemento fogo no Feng Shui. Quando a gente não se ama, quando a gente não se cuida, isso é refletido na nossa casa pela área do sucesso, da fama do elemento fogo. A gente fica cruzando as informações. E, basicamente, quando você dá atenção para você, se cuida, trata suas questões, né? Você está ativando esse elemento que é tão importante na nossa vida, que está relacionado ao nosso sistema cardíaco também, à nossa circulação sanguínea, está relacionado também à produção de hormônios extremamente importantes para o nosso corpo. E esse intestino, como você antecipou lá atrás, contando para a gente, ele está relacionado também à produção de alguns hormônios muito importantes, né, Luana? Muito. Para citar, o mais importante, talvez aqui também fique o 10º sintoma que a gente pode falar, porque a gente, na verdade, tem uma lista aí, a gente tem uma lista imensa, né, sintomas depressivos. Por quê? Porque a serotonina ela é produzida maiormente no intestino, as pessoas às vezes acham que é no sistema nervoso central, mas a serotonina é um importante neurotransmissor relacionado a, né, o estado de felicidade, bem-estar, junto com a dopamina, né, produção intestinal a partir da flora intestinal boa. Então, assim, pessoas que fizeram uso durante a vida de antibióticos, que tem algum outro sintoma relacionado, precisa tratar essa flora intestinal para ela voltar a ser o mais normal possível, porque os antibióticos matam os germes que estão causando alguma doença, que estão causando um problema, mas eles acabam também, como são muito fortes, matando toda a nossa flora intestinal que é sensível a esses antibióticos. E aí acontece uma super proliferação de germes que não são, né, saudáveis na flora, e essa flora intestinal fica toda prejudicada, é o chamado disbiose intestinal. Então a gente vai precisar tratar para a gente conseguir aumentar essa produção de serotonina. Então a produção de serotonina, ela também vem através da alimentação, porque a gente precisa de um aminoácido essencial, que é o hidroxitriptofano. Se a gente não faz a ingestão dele, a gente não produz a serotonina. Mas se a gente faz a ingestão e a gente não tem uma flora boa, na verdade a gente vai produzir um substrato mais tóxico do que benéfico para esses enterócitos, que são as células principais aí do intestino, que são, né, responsáveis pela digestão e absorção. Então, assim, muito interessante mesmo, tem que dar muita importância para o intestino. Quem tem um intestino ruim vai ter uma repercussão toda no organismo inteiro. Cardiovascular, doenças imunológicas, diabetes, asma, doenças de pele. Então, depressão, que a gente falou já. Depressão e outras doenças também do sistema nervoso central. Nossa, Luana, muito legal. Adorei. Aliás, eu adoro. As nossas consultas são bate-papos maravilhosos, assim. Eu aprendo muito com você. E eu adoro fazer essas relações. Todo mundo que assiste aqui o nosso canal, os nossos alunos, né, os nossos ouvintes todos, eles sabem que, hora ou outra, eu cito que uma das questões, das dificuldades que eu tenho na minha planta baixa é na área do fogo. Então, tudo que está relacionado ao elemento fogo são coisas que eu posso desenvolver questões e dificuldades, né, a serem vencidas, e que eu preciso fortalecer para não ter essas questões. E quando a gente no nosso bate-papo de amigos, né, off, a gente estava falando de projetos, de Feng Shui,
eu falei que eu tinha algumas questões, você na hora identificou, falou, João, essas questões estão relacionadas a problema intestinal. Muito provavelmente você pode ter uma desbiose. E na hora eu lembrei, falei assim, gente, intestino é elemento fogo, e elemento fogo é um desafio meu, é uma questão minha. Aí na hora eu falei, Luana, tem tudo a ver, vamos fazer esse tratamento, vamos começar essa consulta. E eu não tinha feito essa ligação, porque uma coisa é entender que tá, o intestino, elemento fogo, mas eu não sabia que eu tinha problema intestinal. Eu ficava achando que eu tinha só um refluxo e, enfim, eu não relacionava essas coisas, não relacionava isso de maneira geral, né? Mas é muito legal. Fiz o tratamento com a doutora Luana, para vocês saberem. Melhorei muito, já tem mais de um ano aí que a gente está nesse tratamento. Tanto eu quanto meu marido aqui em casa também, que ele tinha também uma questão relacionada aí, só que muito mais relacionada à serotonina, a questões do sistema nervoso central, né, Luana? Na desbiose, e foi fundamental. Super recomendo. Luana, conta pra gente aqui um pouquinho mais onde fica seu consultório aqui em São Paulo. Fala sobre o seu Instagram, que eu vou colocar tudo aqui na tela. Tá. O consultório que eu tô atendendo é no Campo Belo, tá bom? Depois o João vai deixar o endereço. Meu Instagram é o @doutora.dra.luanamares. Sigam, curtam. Sempre estou liberando informações importantes. Gostaria de dizer aqui que, sendo médica, eu tenho uma responsabilidade ética. Meu CRM é 152624. Não estou aqui deixando nenhum tipo de tratamento, nem diagnóstico. As pessoas devem procurar ajuda médica caso sintam, desses sintomas que a gente conversou, a necessidade de procurar ajuda médica. Não se automedique e não se autodiagnostique, pela internet, que realmente tem muita informação, mas a gente pode fazer uma interpretação errônea. Então, sempre procure ajuda médica. Meus amores, seguinte, a gente adora trazer informações relevantes de outros universos para ajudar vocês na harmonização da vida de vocês. O nosso canal, ele trabalha em um processo terapêutico pela casa, mas por que não trazer informações e conteúdos relevantes de outros profissionais que eu admiro, que eu recomendo e que eu gostaria de indicar para vocês? Luana, muito obrigado pela sua disposição. Quero fazer muitos mais vídeos. E só para deixar aqui para os nossos ouvintes aqui que estão no YouTube, esse vídeo continua. A gente vai dar outras dicas super importantes aqui, especialmente para os nossos alunos do programa de mentoria da Casa Harmônica. Então, se você quer saber mais sobre isso, a gente tem um vídeo estendido que fica disponível só para os nossos alunos lá no programa. Mas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aprendido e anotado tudo com a doutora Luana. E se você tem algum desses sintomas, como disse a doutora, procure o seu médico, entenda isso, né? Vamos usar os nossos alimentos, os nossos hábitos, a nossa rotina de maneira saudável para a gente evitar a coisa de precisar de um remédio lá na frente, de desenvolver um problema, alguma questão. Vamos tentar trabalhar isso antes, vamos harmonizar de maneira geral a nossa casa e o nosso corpo, que é a casa da nossa alma, né, doutora? Exatamente. João, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Eu já sou seguidora do seu canal, então, pessoal, também siga, curte, compartilhe. Isso aí. É maravilhoso. Obrigada pelo convite e a gente vai seguir, então, fazendo outros vídeos relacionando esse tema. Isso mesmo. Pessoal, um beijo. Faça o que a doutora falou, os 3 Cs, curte, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau.